Pegando um gancho aí nisso que você está falando, você acha que é, vai acontecer? Porque a gente sabe que existe, né? Você até falou dos novos entrantes, de ter essas ligas paralelas, mas você acha que, e a gente sabe, por exemplo, a gente sempre sabe que algumas orgs têm a parte do Academy, que seria como fazendo um paralelo com o futebol, as categorias de base. Você acha que a gente consegue, que o cenário vai ter isso mais forte, assim? As orgs começarem a ter como se fossem algumas categorias de base, e isso chamar mais incentivo, tanto da parte governamental quanto da parte empresarial, que você fala de trazer novos patrocínios, né? Para ver se começa. Porque a gente sabe que o esportes ele é enxergado pelas pessoas, mas ainda falta acho que um pouquinho dessa parte. Desculpa. Entendi. Você acha que a gente vai chegar nesse patamar? Acho, Lê. Acho, mas aí vem alguns pontos de observação assim que eu acho importantes, né? Vamos lá. Quando a gente fala de ter um academy, quando a gente fala de ter uma modalidade, a gente é natural que nós levamos esse assunto, a gente leva diretamente para a sustentabilidade, né? A modalidade em si, ela é uma equipe competitiva, é um produto de uma prateleira, de uma gama de produtos que uma organização pode ou não monetizar com patrocínios e investimento. Quando você fala de uma modalidade principal, entre aspas, você está falando sobre visibilidade, você está falando sobre exposição e está no circuito principal, seja com premiações, seja com ajuda de custo, seja com o modelo de franquia que está se tornando muito comum atualmente, né? Quando você vai para o lado da Academy, você remete ao custo sem retorno. Qual é o retorno a longo prazo? O longo prazo é você farmar, né, formar jogadores e esses jogadores diminuírem custos até em relação à sua equipe, né, na obtenção, né, na promoção desses jogadores para uma equipe principal, ou até mesmo a venda, e aí você fomenta o mercado, o benefício, na minha visão, é a questão do custo. Sem contar que você fomenta o mercado, você aumenta o nível do mercado, são novos jogadores com incentivo a entrar nesse mercado. Consequentemente, você melhora o seu trabalho, melhora a sua equipe, né, e pode contribuir com outras também, enfim. Mas você mexe o mercado, você mexe o cenário esportivo, né? As pessoas, os jovens, eles têm interesse em entrar porque a porta de entrada é um academy. Isso se torna difícil de acontecer quando a publisher não tem um formato, por exemplo, que favoreça esse investimento. Então, vou dar o exemplo do LoL. O LoL, hoje você tem uma franquia no Brasil, a qual você é obrigado, você tem a obrigação de cumprir um calendário competitivo do principal e da Academy. E tudo isso faz parte do composto geral da franquia. Então, tudo isso está previsto nos investimentos, na exposição e etc. Você tem um campeonato, você tem tudo rodando para esse ecossistema rodar, né, de forma orgânica. Quando você vai para outras modalidades que não têm esse formato de franquia, você entra na questão custo. E aí, quando você pega organizações novas entrantes, quando você pega ou que estão querendo, né, assimilar ou adquirir um projeto, você tem essa barreira. Isso não se aplica só à parte academy, como se aplica também ao cenário feminino, né? Pela quantidade de oportunidade, campeonatos e etc. Dificulta você fazer um investimento, porque você tem que fazer uma escolha. Às vezes é uma escolha difícil, mas é uma escolha a ser feita, né? A organização ela tem que escolher estar na equipe principal, né, e fazer a coisa rodar, ou ela investir numa academy e correr risco de, né, prejudicar a equipe principal. Eu acho que isso vai mudar com o futuro muito mais pelo intermédio, né, da própria publisher, de mudar o formato dos campeonatos, valorizando mais a carreira ao invés da premiação. Na minha visão, pode ser particular, mas eu acredito que o formato de franquia seja mais sustentável no seguinte sentido: os jogadores que participam de um cenário a qual ele tem chance de se tornar profissional, o incentivo começa cedo. Você tem a possibilidade de iniciar uma academy com o suporte da publisher, você faz o cenário rejuvenescer, vamos dizer assim. E é o que aconteceu no League of Legends, que até então, desde 2014, 2013, até recente, né, vamos colocar aí até os últimos 4 anos, era mais o mesmo, né? A maioria dos jogadores tinham aquela panela, né? Desculpa até o termo, mas eram sempre os mesmos ali, com poucas oportunidades de novos jogadores. Hoje você já vê um movimento totalmente diferente. Hoje você vê grandes jogadores
entrando no cenário do League of Legends através de projetos de Academy. E isso é muito importante para manter o business rodando, né? Então eu acho que vai mudar, Lê. Depende da publisher, mas eu não acredito que a curto prazo somente as organizações consigam fazer isso em modalidades que não tenham essa tendência de ir para uma franquia, sabe? Entendi. Cara, acho que aproveitando o gancho disso aí, primeiro eu tenho um comentário, é uma pergunta do chat, eu sou o homem do chat aqui. Mas acho que aproveitando o gancho disso, eu venho do jogo rival do League of Legends, né? E isso que você comentou é assim, matou a pau, assim, na minha opinião. Ele precisa reciclar, né? Eu acho que um dos problemas do jogo rival do Dota onde eu venho é que é sempre os mesmos jogadores. Tem muito cara que jogava comigo em 2010 e ele joga até hoje no profissional. Então não recicla. E querendo ou não, esse projeto do Academy, ele ajuda a reciclar, né? Porque ele te obriga a você ter novos jogadores pro Academy e querendo ou não é a chance do moleque se destacar, né? Porque antigamente você tinha o circuitão, então querendo ou não, o sonho de toda a equipe era entrar no CBLOL, você tentava pelo circuitão. Então hoje é muito mais pelo Academy, né? Não tem muito como fugir. É verdade. Saca? Isso eu acho que foi assim, a sacada da Riot foi a sacada.